Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre cada um de nós aqui nessa manhã, mas nesse dia que o Senhor nos dá. Nossos irmãos e irmãs também estão entrando aí, conectando com a gente pelo nosso Facebook. Uma alegria, graças a Deus, estarmos aqui mais um tempo de estudo, de reflexão, de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 93, para a gente fazer essa leitura, para nós iniciarmos o nosso tempo aqui. Vamos nos colocar em pé, para fazermos a leitura do Salmo 93. Salmo 93. E eu vou pedir, seu lindo, o senhor pode fazer essa leitura? Se o senhor quiser vir aqui à frente para ficar mais fácil de ouvir, melhor para ouvir. Fica melhor, né? Oi? Leiamos então. O poder e a majestade de Deus. Reino Senhor, revestiu-se de majestade. De poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não... O vento atrapalha um pouquinho. E agora? Firmou o mundo... Onde que eu estou aqui? É 103? Oi? 93. 93. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levanta os rios, o seu bramido. Levanta os rios, o seu fragor. Para o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, e do que o poderoso vagalhões do mar. Fidelíssimos são os seus testemunhos, e a tua casa convém a santidade. Senhor, para todos sempre. Até que enfim, né? Amém. Imagina. Importante é participar, né? A gente gosta da participação dos irmãos e irmãs aqui no templo, nas nossas atividades. É importante, comunidade,
participar, orar, falar, ler. E esse salmo ele fala da grandeza do nosso Deus, do nosso Senhor. E eu destaco o verso de número 5, vou ler aqui na versão da Bíblia que eu tenho aqui. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo sempre. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, e o Deus que nós somos convidados nessa manhã a louvar e agradecer. Eu convido você para nós orarmos nesse momento. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te louvamos, Senhor, pelas suas misericórdias que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas e que nos permitem viver esse dia para a honra e para a glória do teu nome. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Nós te louvamos, Senhor, pela graça que nós temos de nessa manhã estarmos aqui reunidos como teu corpo, como tua igreja, como teu povo, para louvarmos e adorarmos a ti e para recebermos de ti, ó Pai, a inspiração, o ensino para as nossas vidas, para vivermos, ó Deus, a vida que o Senhor deseja para nós e para a nossa comunidade. Que nessa manhã seja assim, que o Senhor nos inspire, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor edifique as nossas vidas para a honra e para a glória do teu nome. Que o Senhor seja exaltado e adorado, ó Pai, nessa manhã, através de tudo que nós fizermos, ó Pai, como expressão de adoração a Ti, mas mais do que isso, através da nossa vida, da forma como nós vivemos, através de tudo que nós temos e que nós somos. Que assim seja, Deus. É a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Vamos louvar a Deus, continuar louvando a Deus com as canções. Bom dia, irmãos, graça e paz. Convido você a se colocar em pé para louvarmos ao Senhor nessa manhã. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplando. Trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande
como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou os céus, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Recebe o Senhor nosso louvor, nossa adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, irmãos e irmãs, seguindo os nossos estudos a respeito daquilo que a gente tem chamado de igreja essencial, elementos fundamentais para uma experiência saudável e transformadora na vida em comunidade, a gente entra no nosso quinto módulo, nosso quinto encontro. Só para a gente recapitular, lembrar aqui que a gente já falou aqui, a gente já falou sobre a centralidade das Escrituras, a importância da centralidade das Escrituras na vida da comunidade cristã. Nós falamos sobre o Evangelho, a mensagem que nós vivemos e que nós pregamos. Nós falamos sobre os sacramentos, falamos sobre a importância de nós celebrarmos os sacramentos na vida em comunidade como expressão da graça manifesta a nós. Falamos sobre adoração, o propósito de nós vivermos, o propósito de nós sermos comunidade, o propósito de nós estarmos aqui nessa manhã, quem é o Deus a quem nós adoramos, o que move o nosso coração, para o que o nosso coração está inclinado. E hoje a gente vai falar sobre esse quinto elemento, que é fundamental, que é de extrema importância também para a vida da igreja, que é o discipulado. O discipulado como a ordem de Jesus a todos os seus discípulos e discípulas. O discipulado como a ordem de Jesus para cada um de nós irmos pelo mundo, de nós caminharmos pelo mundo e ensinarmos as pessoas a viverem como Jesus, a viverem a fé em Cristo Jesus.
E esse é o objetivo da nossa aula, a gente entender a importância disso. Entender a importância do nosso compromisso com essa grande comissão e que faz parte do nosso compromisso pessoal de fé e devoção a Jesus. A gente vai ver aqui nessa primeira parte que quando a gente pensa em discipulado, a gente pode associar a duas categorias distintas do que isso pode estar sendo dito através dessa palavra. Uma palavra que, no sentido, dentro do contexto cristão, traz dois significados distintos, porém correlacionados. Na língua portuguesa, a gente chama isso de homônimos, palavras com a mesma configuração dos signos, das mesmas letras, a mesma palavra que possuem diferentes significados. Por exemplo, a palavra manga. Quando a gente pensa em manga, o que vem à nossa cabeça? Pelo menos duas coisas, ou a fruta, ou uma parte de uma peça de roupa, a manga de uma blusa, de uma camiseta, de uma camisa. Isso é um homônimo, palavras iguais que possuem significados diferentes. O discipulado, a palavra discipulado, ela também entra nessa categoria. Porém, dentro do contexto cristão, são categorias distintas, mas que estão correlacionadas, diferentes, por exemplo, da palavra manga, onde a fruta não tem nada a ver com um pedaço de roupa. Mas é isso que a gente vai falar, a gente vai abordar nessa manhã esses dois sentidos, essas duas categorias do que a gente entende ser discipulado e a importância disso para a vida em comunidade, para que a comunidade tenha uma experiência saudável e transformadora nas relações das pessoas umas com as outras e da relação da igreja com o mundo, da relação que nós temos com o mundo. Então, uma definição aqui que nos ajuda a iniciar a nossa fala, que essas categorias de compreensão de discipulado podem ser entendidas a partir das palavras do que o pastor batista Jonas Madureira escreveu no livro chamado O Custo do Discipulado. Ele diz assim: em geral, no contexto cristão, a palavra discipulado tem dois sentidos. Um refere-se ao ato de seguir a Jesus ou imitar a Cristo, e o outro ao ato de ajudar alguém a seguir a Jesus, ajudar outros na imitação de Jesus. Então, são essas duas categorias de discipulado que a gente vai explorar, que a gente vai refletir nessa manhã. Por que elas são importantes na nossa vida? Por que a gente precisa aprofundar esse nosso entendimento a respeito do que é o discipulado e o nosso compromisso com isso que a gente está entendendo por discipulado. O discipulado no sentido da minha caminhada pessoal de fé em Cristo Jesus, da minha jornada de fé, caminhando nesse mundo a partir dos ensinos de Cristo Jesus, caminhando nesse mundo a partir dos valores do reino de Deus, e o compromisso de ajudar outras pessoas, de ensinar outras pessoas a viverem dessa maneira, de viverem uma vida imitando a Jesus da mesma forma. Então, a partir dessas duas conceituações a respeito do discipulado, nós somos convidados a essa reflexão e olharmos para a nossa caminhada de fé, para o nosso compromisso com esse conceito, o discipulado. A gente pode relacionar algumas ilustrações que nos ajudam a entender o que é o discipulado, como que o discipulado pode ser entendido. Eu gosto da ideia de jornada, de pensar numa longa caminhada, numa trilha que a gente segue, um caminho que a gente percorre rumo a um destino, não uma jornada que a gente faz, dá uma volta e volta para um lugar nenhum. Uma caminhada que tem um destino, um ponto final para o qual nós estamos caminhando. Todos nós estamos nessa jornada, nessa trilha, seguindo esse caminho, o caminho para os céus, o caminho para a vida eterna. A gente está trilhando esse caminho, essa jornada, e esse caminho tem um nome, o caminho é Jesus. Jesus mesmo disse ser Ele o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, ninguém vai aos céus, ninguém entra no reino de Deus, senão por Cristo Jesus. Então, para a gente entender o que é o discipulado nessa primeira categoria, o discipulado como a imitação de Cristo, como o nosso compromisso pessoal com Jesus, é justamente nós caminharmos o caminho de Jesus, o caminho da vida de Jesus em nós, enquanto nós estivermos nesse
mundo. O discipulado é isso, seguir o caminho que Jesus nos apresenta e que é o próprio Senhor Jesus, a sua vida, os seus ensinos. Então é nesse sentido a nossa proposta de nós pensarmos nessa jornada que nós somos convidados a trilhar e a gente pensar nas implicações que isso traz, nas implicações que isso traz para as nossas vidas, as consequências ou os efeitos que isso traz para a vida de cada um de nós, quando nós firmamos esse compromisso, de vida com o Senhor Jesus. E eu trago aqui uma citação do David Platt, de um livro que ele escreveu chamado Siga-me, onde ele fala sobre essa questão do discipulado, onde ele fala sobre essa questão do que é seguir a Jesus, do que é o discipulado na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia, a partir daquilo que a gente recebe do próprio Senhor Jesus. O David Platt diz o seguinte: o resultado de seguir a Jesus é um novo coração, com mente, desejos, vontades e forma de se relacionar com as pessoas e propósitos novos. Siga-me, disse Jesus, e eu os farei pescador de homens. Essa não é uma solicitação para que se trilhe um caminho de religiosidade superficial. É um convite a experimentar um prazer que só pode ser encontrado no relacionamento sobrenatural com Jesus. Ele convida você a deixar o coração ser cativado por sua grandeza e ter sua vida transformada por sua graça. E eu gosto dessa frase, desse trecho, do que o David Platt escreveu, quando ele fala que essa vida de discipulado, não é um mero compromisso religioso superficial, mas é uma vida de profundidade que encontra em Cristo isso que ele está chamando aqui de sobrenatural, algo fora dessa caixa que a gente muitas vezes pensa que é a experiência religiosa. Algo muito mais profundo, algo muito mais verdadeiro, algo muito mais significativo e que se faz por amor, não por um senso de obrigatoriedade ou por um senso de medo, de apreensão diante de uma condenação. A gente já falou um pouquinho sobre isso, do que é servir por medo, do que é servir por amor. O discipulado, o seguir a Jesus, ele só acontece quando a gente entende que isso acontece por amor, que nós fazemos isso por um compromisso de vida e de verdade com Jesus, não por medo, não por desejo de ter um benefício próprio, ganhar vantagem, ganhar bênçãos de Deus, mas esse entendimento de quem é Jesus, do que Ele fez por nós. Quando a gente já falou aqui sobre o Evangelho, a obra de Cristo Jesus que nós anunciamos, a nossa resposta, a vida que Jesus nos oferece é essa: caminharmos segundo os seus ensinos, caminharmos segundo a sua vontade, imitando a Jesus. E uma passagem que é muito importante a gente ler e refletir nesse primeiro momento a respeito do que é seguir a Jesus na nossa vida pessoal, na nossa caminhada individual, aquilo que está lá em Mateus 9, lá no final do capítulo. Eu convido você para a gente ler Lucas 9, os versículos 57 até o 62, que fala sobre essa necessidade de compromisso, do que implica esse compromisso, no que implica esse compromisso com Jesus. Lucas 9, a partir do versículo 57. Quem achou pode ler. Lucas 9, 57. Até o final, até o 62.
Esse texto ele é bem simbólico e emblemático no que diz respeito à questão do que a gente coloca como prioridade na nossa vida a partir do que a gente vai, a partir desse compromisso que a gente firma com Jesus. Quando a gente vive, né, quando a gente tem assume compromissos, né, a gente precisa entender quais desses compromissos a gente vai colocar como prioridade na nossa vida. E para os quais, muitas vezes, a gente coloca desculpas para colocá-los ali em terceiro, quarto, quinto, sexto, último lugar nas nossas vidas, muitas vezes. A gente tem essa tendência, né, muitas vezes, de como essas pessoas que deram essas respostas para Jesus, né, ou de se oferecerem para seguir a Jesus, mas quererem colocar outras pessoas e elas responderem, né, dizendo, não, tenho outras coisas para fazer, ou coisas que eu julgo ser mais importante do que o Senhor Jesus nesse momento. Seguir a Jesus, nessa categoria do que a gente está chamando aqui, do nosso compromisso pessoal de vida e devoção, é uma relação de prioridades, de compromisso, do que a gente precisa abrir mão para afirmar esse compromisso. E aqui eu não estou falando, não estou dando exemplo, né, como forma de criticar, julgar, né, uma desculpa que a gente dá muitas vezes porque, sei lá, teve uma festa de família na hora do culto, eu fui participar. Não é nessa categoria de crítica que a gente está falando, nesse sentido de prioridade, né? Tipo, legal, você priorizou sua família, isso é importante também, Deus não vai ficar triste se você for. O problema é quando isso se torna recorrente, né? Isso se torna um hábito, né? Mas não é nesse sentido de priorizar, né, outras coisas e afetar nessa relação dinâmica estritamente ligada à igreja. Eu estou falando aqui numa relação de vida, de pessoalidade, de vida individual, no compromisso que a gente tem com Jesus no nosso dia a dia. Não apenas na nossa relação comunitária, mas no nosso dia a dia. Onde a gente vive, nos círculos que a gente frequenta, que a gente está inserido, nosso trabalho, nossa família, onde a gente estiver. Como que a gente prioriza Jesus, o nosso compromisso com Jesus nesses ambientes? É nessa linha que a gente está refletindo aqui. Então, essa é a primeira abordagem que a gente está conversando a respeito do discipulado e que está voltada para aquilo que nós entendemos ser esse compromisso pessoal e individual com a causa do Evangelho de Jesus e do seu reino. A gente já viu essas implicações do Evangelho na nossa vida anteriormente e na vida daqueles que ouvem e recebem a mensagem do Evangelho. E dentre essas implicações está esse compromisso de viver uma maneira diferente e que de uma forma bem objetiva nós podemos dizer que é viver a vida de Cristo em nós. A gente já falou que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que diz que a gente não precisa fazer nada para conquistar ou alcançar a salvação e que Jesus já fez isso por nós e que Deus nos oferece isso gratuitamente pela sua graça. Mas entender essa mensagem, entender que isso já foi pago, implica em nossas vidas uma ação diferente. Entender que a gente não faz para sermos salvos, mas nós fazemos por nós sermos salvos. De que a restauração que Cristo realiza, essa redenção que Cristo faz, não é apenas no sentido da nossa relação com Deus, que nos garante uma salvação eterna, ou o nosso livramento de uma condenação, mas é uma restauração integral, uma restauração completa da nossa vida, de tudo aquilo que foi perdido com o pecado. Jesus, ele nos ensina como nós devemos viver a partir do padrão que Deus estabeleceu antes da queda, uma vez que Jesus é o ser humano perfeito, o ser humano que realmente não foi afetado pela consequência do pecado, e que nós devemos imitar como o padrão que Deus deseja para as nossas vidas. É nisso que a gente está, é a isso que nós estamos nos referindo quando a gente vai colocar aqui esse princípio chamado imitação de Cristo. Um princípio que o Thomas de Kempis, né, um autor clássico da tradição cristã, que ele escreveu no livro chamado Imitação de Cristo. Como que acontece esse compromisso? Como que é isso nas nossas vidas? E nós entendemos esse princípio como essa característica do discipulado,
né, o discipulado como a imitação de Cristo, é fundamental para uma comunidade de cristãos, pois a comunidade de fé é também chamada comunidade de discípulos e discípulas de Jesus. Pessoas que imitam a Jesus. Pessoas que são inspiradas por Jesus. Pessoas que têm em Jesus o exemplo de como elas devem viver. E daí a gente pergunta, quando a gente olha, eu não vou falar nem do mundo que a gente vive, quando a gente fecha o leque, a gente olha para a igreja, qual é a referência das pessoas para elas viverem? Para quem as pessoas estão olhando que as inspira a viver? E, infelizmente, quando a gente olha para as igrejas, para muitas igrejas, parece que não é Jesus que está inspirando essas pessoas a viverem. Elas estão imitando a outras pessoas que não é Jesus. Estão absorvendo ensinos que não são de Jesus. E daí a gente se pergunta, onde está Jesus no coração dessas pessoas? Será que está lá naquilo que a gente falou semana passada, na adoração? Ou no coração dessas pessoas existe um Jesus idealizado a partir dos seus próprios princípios e desejos e categorias, né, que pensam ser Jesus? É muito profundo a gente pensar isso, é muito importante a gente pensar isso, porque Jesus ele estabeleceu uma forma de nós vivermos. Jesus estabeleceu a forma como nós devemos viver e como nós devemos ser igreja. A gente não está largado à própria sorte, né, sem uma referência. A gente tem um mestre, a gente tem um professor, a gente tem alguém que nos ensina e que nos inspira. A gente tem uma cartilha, que eu coloco aqui entre aspas, de ensinos que orientam a forma como nós vivemos ou deveríamos estar vivendo. Eu coloco aqui cartilha entre aspas porque muitas pessoas podem confundir, né, como algumas igrejas têm, né, uma cartilha do que você pode fazer ou não pode fazer. Né? Isso não é isso que a gente faz, não é isso que a gente prega, né, onde você tem uma lista do que você pode ou não pode fazer. Não, a gente é convidado ao exame da consciência, a olharmos para a palavra de Deus, olharmos para Jesus e entendermos, isso é correto? Isso não é correto? Isso eu devo? É lícito, mas me convém? É isso que nós pregamos. Né? O exame da consciência, o exame a partir daquilo que eu entendo, a partir da palavra de Deus, das Escrituras, não como uma cartilha do que eu posso fazer ou não do que eu devo, ou posso, ou não posso fazer. Então, é nesse sentido de orientação que a gente coloca essa palavra, né? De que nós temos uma orientação de Jesus a respeito da forma como a gente deve viver. Então, posto isso, esse primeiro tópico, essa primeira abordagem a respeito do discipulado, que é importante para a vida de Jesus, para a vida da comunidade de Jesus, se refere àquilo que a gente está chamando de imitação de Cristo, imitar a Jesus, viver como ele vivia, agir como ele agia, falar como ele falava, tratar as pessoas da forma como ele tratava, dar valor às coisas que Jesus valorizava, fazer o que Jesus fazia. E por isso a gente volta naquilo que a gente já falou. A gente não consegue, a gente não pode imitar alguém que a gente não conhece. A gente não pode fazer aquilo que Jesus fazia se a gente não conhece o que Jesus fazia, se a gente não lê a vida de Jesus registrada na palavra. A gente não pode ser como Jesus se a gente não o conhece, se a gente não tem uma profunda experiência pessoal e individual com ele. Não de conhecê-lo, de ouvir falar, mas de conhecê-lo experimentando na intimidade, no quarto, na oração, na comunhão. Esse Jesus que a gente precisa conhecer e que a gente precisa imitar. Ser discípulo é aprender aquilo que alguém está ensinando, atribuindo um valor de qualidade para aquilo que está sendo ensinado, de forma que esses ensinos estejam intrinsecamente presentes em todas as áreas da nossa vida. É olhar, ser discípulo é olhar para Jesus, olhar para os seus ensinos, absorver esses ensinos na sua integralidade. Não apenas aquilo que me convém, não apenas aquilo que é bom para mim, e descartar aquilo que de alguma forma me confronta, de que alguma forma, né, me afeta, de que alguma forma desvaloriza alguns princípios que eu trago assim na minha vida. Não, seguir a Jesus e
incorporar esses preceitos, esses valores que Jesus nos apresenta de forma integral, de forma que isso afeta todas as áreas da nossa vida e da nossa existência. Atribuir valor a isso que Jesus está nos ensinando. Por isso que a gente está observando esse primeiro aspecto do discipulado, porque ele precede, ele vem antes do aspecto do discipulado, que a gente entende como missão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O nosso compromisso de vida com o Evangelho de Jesus é revelado nas nossas ações, falas, decisões, comportamentos e hábitos, como a gente viu na semana passada, quando a gente falou de adoração. Aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós amamos, orienta a forma que nós vivemos, orienta as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas decisões. Se nós de fato amamos a Jesus, isso se revelará na forma como a gente vive, se revelará nos nossos relacionamentos, se revelará na forma como a gente trata as pessoas, na forma como nós honramos o compromisso com esses valores do reino de Deus revelados por Jesus. Por isso, o nosso discipulado pessoal é um elemento fundamental para que a boa, saudável e transformadora vida em comunidade aconteça. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entende que Jesus ele é aquele que foi aprovado por Deus, Jesus ele é aquele que Deus enviou para restaurar a imagem, restaurar o padrão que Deus estabeleceu. Somente se nós imitarmos a Jesus, vivermos como Jesus, a gente vai entender isso aqui. E a gente vai poder viver, então, uma boa, saudável e transformadora vida em comunidade, como é a proposta desse estudo. Se Jesus não tiver nesse centro do que nos orienta, do que nos inspira, na forma como nós vivemos, a gente não vai conseguir viver uma comunidade boa, saudável, agradável, transformadora. A gente vai estar num clubismo religioso, incoerente, sem nada a oferecer, se Jesus não estiver no centro disso, se isso não acontecer por amor a Jesus. E aqui eu coloco uma frase do Thomas de Kempis, que ele coloca no livro dele, Imitação de Cristo. Feliz aquele que entende o que é amar a Jesus e desprezar-se por amor de Jesus. Por esse amor é necessário deixar qualquer outro amor, porque Jesus quer ser amado só, sobre todas as coisas. Falaz e instável é o amor das criaturas, fiel e constante o amor de Jesus. Quem se prende à criatura, com ela cairá. Quem com Jesus se abraça, ficará firme para sempre. Ama-o e conserva-o por amigo. A ele que não te faltará quando te desampararem, nem permitirá que pereças eternamente. Queira ou não, de todas as coisas terás que separar-te um dia. Queira ou não, de todas as coisas terás que separar-te um dia. Um dia isso aqui tudo vai passar. Isso tudo aqui vai acabar e a gente não vai levar nada. Né? Isso que a gente ouve, isso que a gente crê. Vai ficar nada aqui. Mas enquanto a gente está aqui, o que a gente está aproveitando? Quem que a gente tem priorizado? Qual tem sido o alvo do nosso amor? Qual tem sido o alvo da nossa adoração, como a gente viu semana passada? O discipulado, nessa categoria que a gente está falando aqui, tem essa relação com o abrir mão de outros amores que a gente, porventura, possa ter na nossa vida. Abrir mão de outros deuses que a gente possa ter criado no nosso coração. Abrir mão de outras coisas que atrapalham a nossa caminhada, a nossa jornada de Cristo Jesus. Abrir mão, renunciar. Como aqui a gente lê em Lucas 9. O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso tirar da prioridade para colocar o reino de Deus, para colocar a vida em Cristo Jesus como o primeiro lugar na minha vida? Isso é ser discípulo, isso é discipulado. Isso é o discipulado que Jesus nos convida a viver na nossa individualidade, na nossa pessoalidade, na nossa caminhada pessoal, esse compromisso pessoal com Jesus. E aqui a gente entra nessa segunda categoria, a respeito do que Jesus nos ordena
a fazer, do que Jesus nos comissiona a fazer. Discípulos que fazem discípulos. Esse é o segundo aspecto que a gente quer refletir e que está associado à palavra discipulado. Discipulado como a ordem de Jesus para nós fazermos outros discípulos de Jesus e que diz respeito ao compromisso com a grande comissão, lá de Mateus 28. Eu convido você para abrir Mateus 28, os versículos 18 até o 20. Quem abriu pode ler. Mateus 28, a partir do versículo 18. Até acabar, até o final. Isso, amém. Esse texto bem clássico, bem conhecido e igualmente importante para as nossas vidas, para a nossa vida como igreja. A gente vê aqui Jesus, ele ressurreto, investido de poder e de autoridade, enviando os seus discípulos a irem pelo mundo, passando por diferentes nações, estados, culturas, reinos e impérios. E ao longo dessas viagens, enquanto eles estiverem nessa caminhada, nessa jornada, nessa trilha, eles falarem do Evangelho a outras pessoas, as pessoas que eles encontrarem nessa viagem, nessa jornada, e ensiná-las a viverem uma vida a partir dessa mensagem que é uma boa notícia de salvação, e que elas possam viver a partir daquilo que o próprio Senhor lhes ensinou aos seus discípulos. Ou seja, ensinar outras pessoas a serem como Jesus, a viverem como Jesus, a imitarem a Jesus, como a gente acabou de ver. Essas pessoas que recebem essa mensagem, ou que recebessem essa mensagem e passassem a crer pela fé na veracidade do testemunho, testemunho de vida com a causa, do testemunho daqueles mensageiros, deveriam passar por um ritual que marcasse e selasse aquele compromisso de vida com a causa do Evangelho, o batismo. Jesus, nesses versículos, está falando sobre essa ordem de batizar como selo, como algo, um sinal e um selo daquilo que Jesus havia feito, e que é a mensagem do Evangelho. A gente falou aqui já sobre o batismo 2 semanas atrás. Essas pessoas que os discípulos encontrassem ao longo da sua jornada, encontrassem ao longo da sua peregrinação, deveriam viver, sendo ensinadas a viver como Jesus e guardar isso com elas, para nunca esquecerem e viverem todos os dias das suas vidas sob esse compromisso. Um compromisso que é acompanhado pela promessa de Jesus, a sua companhia diária, fiel e constante na vida daqueles que se comprometem com a causa do reino e com o ensinar outras pessoas a se comprometerem com o reino. É legal a gente pensar nesses versículos, nessa fala de Jesus, quando ele fala que ele estará com a gente todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa que a gente tem, que a gente sustenta, que a gente tem essa convicção de que Jesus está com a gente, que a gente não está sozinho, que a gente não está desamparado. Mas esse texto ele acaba ficando dentro de um bloco, dentro de uma lista de textos que a gente não olha o que está antes, e que a gente fica só com a parte que interessa, que a gente não olha o compromisso que está atrelado a essa promessa de Jesus, de nós fazermos outros discípulos. Jesus ele não coloca essa promessa separada
disso que ele está falando aos seus discípulos, dessa ordem que ele está dando aos seus discípulos. Isso está ligado àquilo que Jesus está requerendo dos seus discípulos, não apenas daqueles 12 aqui, mas de todos nós, de todos os seus discípulos, ao longo dos séculos, ao longo dos anos da igreja. Um compromisso de ensinar outras pessoas a viverem como Jesus, a viverem os valores do reino de Deus. Por isso que a gente fala que o discipulado é um compromisso que acontece em primeiro lugar com Deus, mas é um compromisso também com as pessoas, pois nós discipulamos pessoas, nós falamos do evangelho a pessoas. E falar esse evangelho requer um compromisso com as pessoas também. Fazer discípulos requer um compromisso com as pessoas, também com essas pessoas que nós estamos discipulando. Um compromisso de ajudar essas pessoas a seguir a Jesus, a trilhar os passos da fé, a caminhar pelo caminho que Jesus nos oferece. O discipulado é um compromisso de vida com Jesus e um compromisso com as vidas que Jesus coloca em nossas vidas para que a gente leve ao Senhor. Esse compromisso não é apenas para algumas pessoas. Esse compromisso não é apenas para pessoas específicas. Esse compromisso não é apenas para pessoas vocacionadas. Todos nós somos vocacionados por Jesus e todos nós somos enviados por Jesus para nós ensinarmos outras pessoas aquilo que um dia nos ensinaram, aquilo que um dia foi passado para nós e que nós devemos repassar, que nós devemos ensinar a outras pessoas. Por isso que quando a gente observa e a gente pensa em igreja, em discipulado dentro da igreja, a gente não pode mais pensar na ideia de um mero movimento evangelístico, um mero movimento de chamar a atenção das pessoas, fazer uma bela pregação e fazer um apelo no final para as pessoas se converterem. Isso não é discipulado. O discipulado não está nisso aqui. O discipulado não está necessariamente ligado a esse movimento de evangelização que é muito comum e que deu muito certo no passado. Esse compromisso de discipulado é aquilo que a gente falou já da vida depois do apelo, da vida depois que alguém se converte, da vida depois que alguém se arrepende e entrega sua vida para Jesus. Esse compromisso de nós caminharmos com essa pessoa que está entregando a sua vida com Jesus. O que aconteceu e que acontecia, né, a forma como a igreja se estabeleceu, muitas vezes, é que esses movimentos de evangelização, né, de grandes eventos, né, arrebanhavam muitas pessoas se convertiam. E as pessoas eram levadas, então, à igreja, onde a igreja possuía uma estrutura, possuía uma organização que amparasse isso na vida das igrejas, das pessoas que se convertiam, desses novos convertidos. A igreja fazia isso. A igreja enquanto uma estrutura organizacional, uma organização através dos seus ministérios. A nossa proposta aqui não é apenas de trazer pessoas enfiadas dentro da igreja para que elas estejam ali inseridas dentro do ministério e possam desenvolver esse crescimento pessoal, no caso. Mas serem acompanhadas de forma contínua e intencional, nisso que a gente está chamando de discipulado, nesse caminhar com pessoas, nesse acompanhar a vida das pessoas, assim como Jesus fazia na vida dos seus discípulos. Não apenas, né, trazê-las e colocá-las dentro da igreja e, né, de alguma forma, né, cresça, busque o seu crescimento espiritual. Não, é a gente olhar para essa pessoa nova, esse novo convertido e eu estou aqui para te ajudar a crescer, eu estou aqui para te ajudar a caminhar e a seguir a Jesus, a aprender a imitar a Jesus. Esse é um compromisso que todo cristão deve ter. Esse é um compromisso que todo discípulo de Jesus deve ter, de ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus, de se disporem a ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus.
E aqui a gente vê a problemática da situação, quando a gente observa do porquê isso não acontece muitas vezes nas igrejas, ou não tem acontecido muitas vezes nas igrejas. O problema não é que não nos ensinaram a seguir a Jesus. Nós somos ensinados, nós fomos ensinados como que nós vivemos a fé cristã, como que nós seguimos a Jesus. A igreja, ela falhou e ela falha em não ensinar como nós ensinamos outras pessoas a seguirem a Jesus, por pensar que isso está restrito apenas a pessoas específicas. Há essa ideia de que um missionário é apenas aquela pessoa que é vocacionada por Deus, que a pessoa que discipula alguém é só alguém que Deus chamou para ir para além do Atlântico, para ir para outro país ou para ir lá para o Nordeste para fazer missão. São muito bem-vindos, são muito honrados também. Esse tipo de missão, essa vertente da missão. Mas onde nós estamos, se Deus não nos chamou para ir para a África, para o Nordeste, para onde quer que for, onde nós estamos, ali nós somos missionários. Ali nós somos discípulos de Jesus que temos esse compromisso de ensinar outras pessoas a respeito do que nós recebemos um dia, da parte de pessoas que nos discipularam, de pessoas que nos ensinaram a viver como Jesus. Todos nós, discípulos e discípulas de Jesus, somos capazes de fazer outros discípulos de Jesus. E o primeiro passo para isso acontecer é nós reavaliarmos esse compromisso, ou os nossos compromissos. Quais compromissos nós temos priorizado e quais nós temos negligenciados? Qual tem sido a nossa prioridade na nossa vida? Quando a gente ouve, por exemplo, que a nossa igreja está às mínguas, como eu já ouvi de algumas pessoas dessa igreja. Nossa igreja está às mínguas. E o que a gente está fazendo para resolver isso? E o que você está fazendo para resolver isso? Você que está dizendo que a gente está nessa situação. Esse é um problema que nós resolvemos quando a gente firma esse compromisso que a gente está falando aqui. Quando a gente observa e reavalia qual tem sido a minha prioridade, qual tem sido aquilo que eu realmente valorizo, o que tem sido aquilo que realmente para mim tem valor. Se a igreja é algo pelo qual eu me importo, se a igreja é algo que é importante para mim, e se eu vejo uma realidade que não é muito agradável, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar essa situação? E isso é muito sério, nessa última frase que eu coloco aqui. Enquanto o compromisso com o discipulado não for a prioridade de uma igreja, ela estará fadada ao seu fim. A igreja estará fadada ao seu fim enquanto ela não tiver esse compromisso com o discipulado. E esse compromisso do discipulado, a gente está falando nessa categoria individual, de cada um de nós assumirmos esse compromisso de vida com Jesus, e que reflete nesse compromisso com outras vidas, com outras pessoas. E aqui a gente entra na conclusão que é a ligação desses dois aspectos que a gente entende ser o discipulado, de como isso resulta em crescimento para a igreja. E o que a gente entende por ser crescimento? A gente traça, então, essa relação que é fundamental entre o discipulado e o crescimento para a igreja. E a gente pensa isso a partir das duas dimensões que a gente viu aqui, o discipulado como esse compromisso pessoal com Jesus, e o discipulado como um compromisso com outras pessoas, a fim de ensiná-las a viverem como Jesus. E aqui a gente pensa também no crescimento como uma palavra que tem um duplo significado para a gente, nesse sentido que diz respeito à igreja. O crescimento espiritual e o crescimento numérico. A gente falou aqui, no último ciclo, quando a gente estava falando sobre igreja simples, que existe essa relação de crescimento espiritual, deve existir essa relação de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual, com essa relação de crescimento numérico de uma igreja. Essas duas compreensões do discipulado e essas duas compreensões
a respeito do crescimento de uma igreja, elas estão relacionadas. E essa relação ela está esquematizada dessa forma aí. A gente assume um compromisso de vida com o discipulado de Jesus, com o seguir a Jesus, com o imitar a Jesus. Isso gera em nós um crescimento e maturidade espiritual. Quando a gente firma esse compromisso com Jesus, quando a gente de fato se dedica a essa vida, de nós seguirmos a Jesus e nós vivermos como Ele, a gente tem como resultado esse crescimento, essa maturidade espiritual, o desenvolvimento da nossa fé. E isso gera em nós, o crescimento e a maturidade espiritual gera em nós um compromisso de ensinar outras pessoas o discipulado de Jesus. Ensinar outras pessoas a seguirem a Jesus. Ensinar outras pessoas a viverem como Jesus. E isso gera o crescimento para a igreja. Isso traz pessoas novas para a igreja. Isso traz um crescimento a partir daquilo que a gente chama de crescimento saudável. O crescimento a partir de novos membros, de batizados. Isso tudo está ligado. Isso tudo está ligado. Mas isso começa nessa primeira etapa aqui. O nosso compromisso com o discipulado de Jesus. O quanto nós estamos comprometidos com Jesus. Porque se a gente não estiver comprometido com Jesus, a gente não vai se comprometer com outras pessoas a ensiná-las a seguirem a Jesus. A gente pode até, muitas vezes, desenvolver um senso de compromisso de ensiná-las a serem presbiterianos independentes, a serem pessoas religiosas, a seguirem uma doutrina. Mas que não necessariamente está ligado, muitas vezes não está ligado a esse compromisso de vida com Jesus verdadeiro. Começa nisso, começa no nosso crescimento, no nosso compromisso de vida com o discipulado de Jesus. Isso gera o crescimento espiritual, a maturidade espiritual nas nossas vidas e que gera o compromisso de ensinar outras pessoas o discipulado de Jesus e que gera o crescimento da igreja. Compromisso. Essa é a palavra que resume isso que a gente está falando. Compromisso. Com o que a gente está comprometido? Compromisso tem uma estreita relação com prioridade. Compromisso e prioridade. Por isso que a gente entende que esse compromisso de vida com Jesus, das pessoas que fazem parte da comunidade, deve ser orientado para o crescimento e o desenvolvimento da fé pessoal. Deixa eu ler de novo que eu estou agitado. Por esse motivo, nós entendemos que o compromisso de vida com Jesus das pessoas que fazem parte da comunidade deve ser orientado para o crescimento e o desenvolvimento da fé pessoal, mas que se reflete e dá seus frutos de forma coletiva. Era essa a entonação que eu queria dar. O nosso compromisso pessoal de fé com Jesus, o nosso discipulado nessa categoria de compromisso com Jesus se reflete de forma coletiva. É pessoal, mas os seus frutos aparecem nessa forma coletiva, na vida em comunidade. O desenvolvimento dessa fé impulsiona o discípulo de Jesus a fazer outros discípulos de Jesus, gerando assim um ciclo que acontece continuamente, mantendo uma igreja viva, saudável e engajada na transformação de vidas através do evangelho, do discipulado e do cuidado, tendo sempre como referencial o ministério do nosso Senhor Jesus. Esse é o nosso referencial, o ministério do nosso Senhor Jesus. Olharmos para a vida de Jesus e tudo que Ele fez ao longo dos seus anos aqui na terra, ao longo da sua jornada com os seus discípulos. E nós, enquanto igreja, vivermos dessa forma, vivermos dessa maneira, no nosso dia a dia e em tudo que a gente faz, em tudo que a gente realiza, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Onde nós estivermos, nós sermos discípulos de Jesus, nós sermos verdadeiros imitadores de Jesus. Que onde a gente passar, a gente deixar ali a marca de Jesus, ou o bom perfume de Cristo, como a gente gosta de falar. Por onde nós passarmos, as pessoas olharem, tem algo diferente em você.
você tem alguma coisa diferente, que é Jesus, que é a forma como nós vivemos, Cristo em nós, como escreveu Paulo. Cristo em nós, não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em nós. Cristo orientando a forma como a gente vive, as nossas decisões, a forma como a gente fala, a forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente vive. E o desejo de vermos outras pessoas também vivendo dessa forma, também vivendo dessa maneira, para a honra e para a glória de Deus. Não para que a gente seja exaltado, não para que uma igreja, uma força institucional religiosa seja exaltada, seja reconhecida, mas para que Deus seja glorificado, para que vidas sejam salvas, para que o mundo seja transformado através de pessoas transformadas pelo Evangelho. Isso acontece, isso é a missão de Deus, é isso que Deus está realizando no mundo, é isso que Deus está realizando através da sua igreja. E daí eu pergunto, novamente, a gente está disposto a participar disso? A gente está disposto a realmente sermos colaboradores de Deus na missão que Ele está realizando? Ou a gente está, parado, a gente está ali, observando demais as situações, o campo de batalha, com medo, voltando atrás? Como que está sendo a nossa relação com esse compromisso, com essa nossa vocação que Deus dá a cada um de nós? Para a gente pensar, para a gente refletir. E se alguém quiser comentar, perguntar, discordar, é o momento. Vamos lá, gente. Falei demais. Quero ouvir vocês agora. Sim. Uhum. Sim. Uhum. 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 Com, com certeza. Seu Tomás. Uhum. 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 Sim, com certeza.
Com certeza. E isso está dentro daquilo que a gente falou na primeira parte, né? O compromisso pessoal de cada um em crescer espiritualmente, em seguir a Jesus, tá ali. Como que a gente faz isso? Como que a gente desenvolve comunhão com Jesus? Oração, vida de oração. E é fato, né? Se uma vida, a nossa vida pessoal, individual, reflete na vida em comunidade. Né? Se a gente, na nossa vida individual, não tem uma vida de oração, na vida em comunidade a gente não vai ter. Né? É sempre um reflexo do que a gente vive na nossa individualidade, aquilo que a gente vive na nossa coletividade. Amém? Alguém mais? Então vamos encerrar, hoje começou mais cedo. Eu só peço os irmãos do conselho, antes da gente encerrar, a gente conversar aqui rapidinho, só 10 minutinhos no máximo, assim, só para a gente resolver uma situação. Mas vamos ficar em pé, vamos orar. Eu vou pedir a nossa irmã Rosa fazer essa oração para a gente encerrar, a gente terminar o nosso estudo aqui. Aqui, minha frente. Senhor Deus, obrigada, Pai, por essa manhã, por esse estudo, por essa igreja, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco nesses meses que temos aprendido, ó Pai, coisas tão importantes para a nossa igreja, Pai, para a nossa vida pessoal, crescimento. Que isso tudo, Pai, não seja em vão. Que isso tudo encontre um lugar no nosso coração e que possa nos tocar, incomodar e nos ajudar a sairmos, Deus, desse comodismo em que nos encontramos. Tudo está tão fácil, tudo está tão bom e assim está ficando. Nos perdoa, Deus, em nome de Jesus. E pedimos também a Ti, ó Pai, pelo nosso pastor, para que ele continue firme nessa caminhada, nesse propósito de nos ensinar, de nos alertar, Pai. E que cada dia mais possamos ter consciência dessa necessidade, Pai, na vida da nossa igreja. Oramos também, Pai, pelo restante deste dia, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, nos traga para o culto à noite, Senhor, onde possamos estar participando da ceia. E também oramos, Deus, por aqueles que têm faltado, que o Teu Santo Espírito os alcance onde estiverem, Deus, e que o Senhor também possa convencê-los, só o Senhor pode fazer isso, a voltar, a querer fazer algo também pela sua igreja. E é nesse sentido, Pai, que oramos, agradecidos porque o Senhor tem estado conosco até aqui. Muito obrigada por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe, meus irmãos e irmãs. Um bom domingo até a noite. Lembrando, temos ceia hoje à noite. Irmãos,